Candidato a prefeito de Caetité para as eleições 2020, doutor Éder Davi, registrando aqui a presença dos vereadores da oposição, vereador Julão, vereador Deaché, também vereador João do Anguá, vereador Cláudio Ladeia, e a participação agora também na oposição com o grupo político vereador Cura. A participação do doutor Éder Davi, pré-candidato a prefeito de Caetité para as eleições 2020, com o objetivo, como assim sempre da nossa Rádio Educadora, de ouvir os pré-candidatos, ter um acompanhamento no que diz respeito a eleições, desde a pré-candidatura, depois candidatura, acompanhamento durante as eleições, posse e aí, evidentemente, todo o mandato daquele político eleito. E dessa forma, nos quase 40 anos da Rádio Educadora, com essa filosofia de trabalho. Vamos hoje, portanto, ouvir o pré-candidato a prefeito de Caetité, doutor Éder Davi. Doutor Éder, bom dia. Bom dia, Silvano. Bom dia, Paulão. Bom dia. Bom dia, caríssimos ouvintes de Caetité, população que tanto amamos e que nos destina um pouquinho do seu tempo, seu precioso tempo, para poder ouvir a nossa fala, saber um pouquinho de nós e saber da situação nova dessa pré-candidatura. Um abraço a todos e é uma grande alegria, um prazer, principalmente poder falar e dirigir-me ao povo de Caetité através das ondas da Educadora FM. De Éder para Éder. Éder Davi, quem é Éder Davi? Como poderia falar desse, que já é conhecido, na verdade, mas que nunca é demais poder falar aqui sobre a pessoa de Éder Davi? Éder Davi é mais um caetitense, um simples caetitense, nascido há 43 anos ali na hoje conhecida Travessa da Torrefação, próximo à Praça do Mercado. Cresci na Praça do Mercado porque tive pai comerciante, tios comerciantes e me despontei para Caetité como mais um caetitense. Na adolescência tive uma participação muito ativa na igreja, na condição de acólito de coroinha. Tive a oportunidade de inicialmente presidir após eleições diretas o grupo de acólitos, com a morte de nosso saudoso supervisor-chefe Alvimar José Bueno Chaves. Passei também a ocupar a supervisão-chefe do grupo de acólitos. Tive uma trajetória assim muito pautada, não que fosse da minha intenção, de minha vontade, mas muito pautada na escolha de meus amigos, na escolha dos pares, para ocupar uma posição de certa liderança. Fui líder de minhas classes de aula em todas as séries do IAD, fui líder de classe em Salvador, enfim, sempre pude me destacar, embora sob muita humildade, nas posições naquilo que enfrentei. Evidentemente, vou falar um pouco mais adiante, a pré-candidatura é uma surpresa principalmente para mim, pois nunca tive pretensão política, é difícil ainda aceitar isso, mas missão dada, missão que terá de ser cumprida. Já adianto aqui e agradeço esses guardiões, esses que estão comigo neste momento, agradeço a confiança do grupo de Dr. Ricardo Ladeia. Estou aqui com esses aguerridos vereadores da oposição, Julão, Deaché, João do Anguá, Cláudio, por último agora, fazendo força de frente juntamente com nós, também o vereador Cura. Enfim, eu não gosto muito de falar de mim, Silvano, e talvez o que mais me afaste da política, embora não me considere uma pessoa tímida, posso falar ao microfone para 2, 3 pessoas e para 1 milhão de pessoas, acho que teria a mesma desenvoltura, mas não gosto muito de exposição pública, não tenho redes sociais, inevitavelmente estou tendo e participando de redes sociais neste momento por uma imposição dessa nova missão, mas o fato de expor-me publicamente, de fazer com que minha vida seja levada assim ao público de uma forma tão escancarada, isso me angustia um pouquinho, porque prefiro mesmo ficar muitas vezes no silêncio de meu trabalho, nas minhas atividades de leitura, de elaboração de petições, de denúncias, de ajuda aos amigos a quem precisar, de um trabalho dentro da dignidade que o trabalho traz para toda a família, através da manutenção de nossas vidas,
né, dos nossos filhos e tudo mais. Portanto, eis-me aqui aceitando essa missão. Não foi, repito, de minha própria exclusiva vontade. Costumo dizer aos amigos políticos que exercem a política como vocação mesmo, a exemplo dos grandes vereadores que temos aqui, não ambiciono a posição de qualquer político. Eu estou, neste momento, atendendo a um chamado do grupo, simplesmente me voluntariando, me alistando ao chamado de quem está confiando a mim a tarefa muito difícil, mas também muito sublime, de candidatar-se a prefeito de Caetité daqui a alguns meses. Nós estamos, nesse instante, apenas numa situação de pré-candidatura, dentro daquilo que a lei faculta, com uma entrevista como essa. Desde já agradeço à Rádio Educadora FM, mas essa missão dada terá de ser cumprida por mim. Eu tenho conversado bastante com os amigos e tenho de me preparar, inclusive espiritualmente, para assumir essa tarefa. Eu tinha, num dado instante, depois de tantas insistências, de decidir entre duas situações. Ou simplesmente teria de ficar em casa, no conforto de meu lar, no conforto maior ainda de meus familiares, e levar uma vida de utilidade para mim e para minha família, mas uma vida de inutilidade para a comunidade. A partir do momento que um homem aceita a missão pública, a missão política, a exemplo dos vereadores e de tantos prefeitos, ele passa a ter a oportunidade de deixar os seus afazeres pessoais um pouco de lado, ou muito de lado, e passar a dedicar-se à comunidade, passar a dedicar-se às necessidades da sua população. Todos nós temos um compromisso com o povo, e todos nós podemos, a cada dia, a cada instante, fazer o melhor pelo próximo. Tenho para mim que chegou um momento maior de poder fazer isso. Não porque serei prefeito de Caetité, só Deus o sabe, só o eleitor o sabe futuramente. Se serei digno de votos, se serei digno da confiança da maior parte da população de Caetité. Mas nesse momento já encaro como uma missão, embora a decisão seja difícil, mas já foi dada, o sim foi dado. Neste momento é o momento de pensar mais na comunidade, de pensar mais no próximo e menos em mim mesmo. Eu disse também aos amigos do grupo, e faço questão de enfatizar essa frase: uma vida sem dedicação à comunidade é uma vida inútil. Eu quero pautar, portanto, esses 45 dias de campanha que virão mais à frente, e se for eleito, 4 anos de mandato, eu quero dedicar-me quase que exclusivamente, eu não posso esquecer de mim, de meus familiares, é claro, mas terei de dedicar-me quase que exclusivamente à comunidade caetitense. Se tiver a confiança de poder fazê-lo, agradeço desde já antecipadamente. É uma luta muito grande até lá, não é fácil, porque sabemos que há forças muito poderosas que são contrárias às iniciativas, às intenções de pessoas boas se enveredarem na política. A política por si só tem uma imagem muito, mas muito manchada. Quando a pessoa se torna e se apresenta como político, eis que de repente essa pessoa já é muito criticada. Muitos falam mal já do político só por ser político. Essa é uma realidade infeliz que temos no nosso país, porque, infelizmente, a maior parte dos políticos ainda dedicam seus mandatos apenas para si, apenas para um projeto de poder, esquecendo-se de que nós temos gerações futuras aqui em Caetité. Quando a gente pensa em Caetité, que está estagnada, parada simplesmente, nós estamos cada vez mais atrasando, retardando a capacidade, o potencial de Caetité se desenvolver. A gente assiste a várias cidades da região, muito menores, mais pobres do que Caetité, inclusive, se desenvolvendo cada vez mais, levando água para todos na zona rural e água saudável. Cidades que já têm, muito pequenas, que já têm saneamento básico, com lagoa de estabilização funcionando e tudo mais. Enfim, uma saúde que funciona. A pessoa tem acesso a exames, inclusive com especialistas, sem a indignidade e a vergonha de terem de ficar nessas filas, nas madrugadas a fio, para tentarem conseguir um exame para pagar depois pela metade dele, meses lá na frente. Isso é uma relação de muita indignidade. Hoje em Caetité, a gente vive uma situação terrível de desemprego. Por conta, sabemos, de uma situação de crise nacional, mas também por conta de uma crise maior que se passa em Caetité.
nós perdemos nos últimos anos o maior boom que já aconteceu na história de Caetité, com as presenças de tantas empresas aqui, com a atuação nesse sentido. De repente, essas empresas, a gente tem de saber por quê, acabam preferindo se dirigir para uma cidade vizinha maior, esquecendo-se de Caetité. Conversei com uma pessoa recentemente que quer montar aqui uma fábrica de tijolos ecológicos, está, embora seja caetitense, está levando a sua empresa para Caculé porque recebeu ali a doação, concessão de uma área pela prefeitura que incentiva a instalação de indústrias, a instalação de outras empresas naquele município. Então, há algo de errado em Caetité, muito precisa ser repensado na administração pública. Sou a pessoa mais capacitada para assumir esse posto? Creio que não. Nós temos excelentes pessoas em Caetité. Excelentes pessoas. Pessoas que poderiam estar trabalhando em prol da sua comunidade, como políticos inclusive, mas que resistem a isso por conta simplesmente de uma situação que não convida as pessoas de bem a participarem do processo eleitoral. Então, nessa condição minha de voluntário, de uma pessoa que se alista, de uma pessoa que cede aos apelos dos amigos, imagina só o desprendimento de Julão, que tem toda história na política, que tem o protagonismo de um grupo de assumir a pré-candidatura, intencionou desde cedo fazer isso, e, no entanto, se desprende dessa vontade e desejo próprio em prol da pessoa que aqui está. E como tantos outros, e assim fizeram também Fabiane, assim o fez Dr. Custódio Brito, apesar de toda a expressão política e importância que ele tem, principalmente depois de ter sido muito bem votado em Caetité, assim também o fez Dr. Romilton Carvalho Sobrinho. Disse a ele que seria a pessoa predileta no grupo para candidatar-se a prefeito de Caetité e também disse da sua intenção de não mais fazer, embora continue ativo, forte e aguerrido no propósito que nós temos. Então, a ideia nossa é repensar Caetité e tentar trazer esperança para o povo de Caetité que está carente, que está órfão. Não vou dizer órfão de um grande prefeito, de um grande líder, da pessoa mais capacitada que existe, porque não acredito na figura do salvador da pátria, mas está carente de um grupo de pessoas de bem, está carente de um grupo de pessoas que efetivamente tenham capacidade de gerir e de administrar o município. Dentro dos problemas que nós temos em toda a cidade do Porto de Caetité, a gente cita a falta de uma vocação econômica, uma vocação econômica inexplorada, o baixo orçamento, a má administração e principalmente a corrupção. Então nós temos como premissas maiores assim, Silvano, de buscar uma vocação econômica, ter vontade política e contar com a participação da população. A ideia minha de aceitar este compromisso é simplesmente fazer com que ideias muito maiores, fazer com que os projetos bem maiores sejam abraçados pela população de Caetité. Mais que nunca estamos naquele momento de convocar, não um grupo, não determinadas pessoas, mas convocar toda a população de Caetité para fazer um levante e desenvolver a nossa cidade, o nosso município. Nós tivemos tempos, sabemos todos caetitenses, e tanto nos orgulhamos disso, nós temos a melhor história possível. Caetité conta com mais de 2 séculos de emancipação política. Caetité foi tão importante na educação que chegou a um dado instante a rivalizar, a disputar com Salvador, capital do estado, a posição de formação, de maior formador de uma elite intelectual. Nós temos em Caetité grandes nomes, né? César Zama, Anísio Teixeira, o poeta Camilo de Jesus Lima. Imagina que nós não podemos simplesmente fazer de conta que Caetité diminuiu, é pequena, Caetité é muito grande. Nós temos histórias, temos gente, quando a gente chega nas cidades vizinhas, as cidades vizinhas meio que invejam de Caetité a educação de seu povo. Isso meio que nasceu conosco porque na nossa genética, nos nossos sangues, passa a bondade, passa a experiência, passa a inteligência de muita gente que nos antecedeu, de muita gente que nos precedeu. Então podemos mais, estamos carentes, mais que nunca neste momento, e a intenção de ir para a pré-candidatura, de aceitar a missão, é um propósito de ordem para mim coletiva, na ideia de tentar melhorar a vida do povo de Caetité. Estamos ouvindo o pré-candidato prefeito de Caetité nas eleições 2020, Dr. Éder Davi, ele falando aqui aos nossos ouvintes do Jornal da Manhã da nossa Educadora Santana FM 100,7, Caetité, Bahia. De advogado para a política, Dr. Éder aqui já falou um pouco dele. Essa parte
política, esse gosto pela política se deu também por essa questão de já estar trabalhando a parte de advocacia, de apoio jurídico a esse grupo político e também trabalhos dessa natureza na região e como diria assim, também assumir a responsabilidade de um grupo político que nas eleições passadas para prefeito tivemos o Dr. Ricardo Ladeia e sendo os Ladeias uma história grande ao longo dos 2 séculos de Caetité, mais de 2 séculos, vários prefeitos Ladeia tivemos aqui no município de Caetité. E como o senhor disse também, de Julão, Júlio Ladeia ceder a vaga que ele já pleiteava também como pré-candidato, doutor Custódio Brito, Fabiane, também doutor Romildo. Essa forma agora de assumir hoje aqui publicamente, falando aos nossos ouvintes, traz uma responsabilidade para o nome Éder Davi. Essa candidatura será a candidatura única aqui do grupo ou buscará algum apoio dentro do cenário da oposição em Caetité, doutor Éder? Eu diria seria uma situação também de buscar uma coligação com outro grupo político aqui de Caetité, a exemplo de Valtécio, vamos mais direto assim para aqui, porque há aqui comentários também nos bastidores dessa possibilidade da união da oposição de um modo geral em Caetité, oposição ao atual prefeito. No cenário atual da política caetitense, nós temos na oposição 3 candidatos, 3 pré-candidatos na verdade. Tem um candidato escolhido pelo nosso grupo, na minha pessoa. Temos também Valtécio, que inclusive foi candidato na política passada, e temos também Cleito, que já antecipou há muito tempo e desponta como uma outra força, um lobo solitário aparentemente, mas que é muito bem quisto pela sociedade e pelos seus pares. Evidentemente, nós estamos numa cidade de médio porte, com um eleitorado em torno dos 30 mil eleitores, um pouco mais, e para qualquer analista político, é óbvio que quanto mais a oposição se fracionar, mais se fortalece, mais fortalecida fica, aliás, o grupo da situação. A união das oposições, e me refiro aos 3 pré-candidatos, é algo, portanto, de grande importância, pelo menos facilita a vitória da oposição. Nós estamos, entretanto, muito no início. Se eu pedisse aqui, para mim, o apoio de Valtécio, grande pessoa muito benquista e virtuosa, mas se pedisse neste instante o apoio de Valtécio, o apoio de Cleiton publicamente, eu me sentiria numa situação de meio que desmerecer os seus nomes e principalmente desmerecer a vontade livre que eles têm de disputarem o cargo de prefeito de Caetité. Algo que eu sou completamente contrário é tentar, de qualquer modo que seja, nem que seja através de simples intenções, é tentar retirar de qualquer caetitaense, de qualquer pessoa que resida em Caetité e que ame Caetité, retirar dessas pessoas a sua legitimidade de concorrer a um pleito municipal. Todos nós somos legítimos para isso. Não podemos desmerecer as vontades, as intenções dessas pessoas, e as intenções da oposição são as melhores possíveis. Falar em união nesse instante é algo ainda que considero muito, mas muito prematuro, né? Estamos tratando apenas de pré-candidaturas. Lá na frente, no período de pré-convenções, nas convenções ou dentro do processo eleitoral, se os grupos forem disputar, forem disputar já divididos, surgirá com certeza a necessidade ou não de conversarmos em união e tentar isso. Mas algo muito prematuro ainda. Neste momento, eu preservo a minha vontade, preservo a minha opinião de assegurar, a minha opinião de concordar com a livre e soberana decisão de qualquer caetitense de disputar as eleições. Estamos ouvindo o doutor Éder Davi, pré-candidato a prefeito de Caetité para as eleições 2020. Doutor Éder, quanto ao apoio dos vereadores, já naturalmente teria o apoio dos vereadores ligados ao grupo, no caso o vereador Julão, Cláudio Ladeia, Deaché, João do Anguá, mas conseguiu também outro vereador que é da oposição, mas uma oposição
que até então, digamos, estava numa posição diferente, como se fossem duas oposições em Caetité, a atual situação, que é o vereador Cura. Como explicar assim essa adesão agora do vereador Cura ao grupo político? Eu já entro no processo, sou político há 2 semanas, mas já entro bem fortalecido. Imagina que os políticos fazem suas apostas, não é? O sinal de Cura ele foi eleito pelo grupo de Valtécio e neste momento está conosco, firme, forte, aguerrido. Isso é um bom sinal para o grupo, é a demonstração pública estratégica de Cura de que nós teremos maiores condições, ele deve pensar assim, como também penso, nós teremos maiores condições de disputar o pleito. Não estou desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, nada disso, mas nós estamos em condições mais favoráveis, penso assim, pela disposição de Cura e disposição de tantas pessoas que têm nos procurado na ideia de apoiar a pré-candidatura, não é? Mas tudo está muito no início e acredito que no desenrolar desse trabalho, nesse momento de simplesmente buscar-se apoios para a pré-candidatura, acredito que o grupo deve se fortalecer mais ainda. É um desejo, uma esperança nossa, e dentro do grupo, dentro daquilo que é permitido pela legislação, nós fazemos por merecer esses apoios, esses futuros apoios. O doutor Éder Davi, quando aceitou, com certeza analisou o contexto não só de apoio, mas a perspectiva como prefeito, que poderá fazer aqui para o Caetité, o que tem que ser feito, o apoio que deve receber para a administração. O que doutor Éder poderia dizer como pré-candidato, esse pensamento já de trabalhar nessa pré-candidatura, logo depois candidatura e a campanha política em si, para que possa mostrar para os ouvintes para que veio, assim como diz o popular? Vamos saber o aspecto prático disso, né? Eu já tinha na minha ideia vários planos e projetos, o que eu chamo assim, e o que eu passei a chamar mais recentemente de diretrizes gerais para o novo tempo. O grupo já pensava nisso, aí nós tínhamos grupos de estudo para repensar planos maiores para Caetité. Isso agora, eu tinha apenas as minhas sugestões, imagina que eu estou agora na posição de centro das propostas do próprio grupo, né? Nós já dividimos alguns setores, preparando desde já o plano de governo que a gente vai apresentar no curso do processo eleitoral, mas eu posso citar aqui, tentar fazê-lo muito rapidamente, é algo que pode não soar bem aos ouvidos de todo mundo, porque talvez não seja o que a pessoa queira ouvir naquele momento, mas é importante, já que você perguntou, falar sobre isso. Eu tenho situações muito concretas e que considero muito urgentes, né? Eu listei aqui, por exemplo, 10 diretrizes gerais para implantar em Caetité logo no início de uma gestão, se Deus nos conceder essa gestão e o povo de Caetité também. Não estou aqui, é claro, retirando outras diretrizes que nós temos, mas eu estou colocando essas aqui como algo assim emergencial. Eu cito assim, muito resumidamente, o seguinte: nós temos de implantar uma gestão pública com responsabilidade fiscal. Nós sabemos que Caetité deve muito, dívidas simplesmente milionárias, não é? Do município de Caetité em relação ao INSS. Não temos dívidas já reconhecidas na ordem de 16 bilhões de reais pela atual gestão e que não foi cumprida, e ainda assim a atual gestão teve suas contas aprovadas, apesar de reconhecer o dívida do montante de 16 bilhões, dívidas já programadas e não pagas. E dentro dessa questão da responsabilidade fiscal, nós temos 3 colunas mestras para isso aí, para tentar ajustar as contas do município. Imagina que Caetité recebeu nos últimos 10 anos mais de R$1 bilhão, e a gente procura esse mais de R$1 bilhão nas ruas de Caetité, não é? Nas vidas dos caetitenses, e simplesmente a gente não encontra. Mas eu coloco como colunas mestras nessa parte a austeridade, a eficácia e a transparência. Pensamos também em realizar uma gestão planejada e com rigoroso acompanhamento das metas estabelecidas. Nós sabemos, Silvano e Paulão, nós temos leis próprias que são aprovadas em exercícios anteriores ou no exercício no ano anterior, para que o município cumpra aquilo e não gaste mais, gaste de forma planejada e não gaste mais do que arrecada. Mas se você não planeja, se você não organiza isso, você perde o controle e entra no caos administrativo.
Uma terceira diretriz é fortalecer o capital humano da cidade. É muito triste a gente ver, principalmente em tempos em que o acesso à educação superior de qualidade é tão mais fácil, a gente vê caetitenses se formando em grandes áreas. Nós temos grandes cabeças pensantes, grandes mentes pensantes, e essas pessoas não têm a mínima condição de trabalhar aqui em Caetité. A gente tem de estabelecer um polo, principalmente por conta de tantas empresas que geram empregos que exigem esse nível intelectual e técnico maior, esses caetitenses sem poder voltar aqui para suas terras e conviver com seus pais e com suas famílias. Uma quarta diretriz é fortalecer a indústria, o comércio e as empresas de prestação de serviços. Nós já temos na legislação, por exemplo, apenas um exemplo, na lei de licitações, toda uma legislação voltada para proteger a micro e pequena empresa. Isso foi pensado para que numa cidade pequena a prefeitura gastasse com empresas micro e pequenas aqui da sua cidade. Elas têm uma posição de vantagem quando concorrem, quando disputam com empresas maiores de fora. Se a gente tem uma legislação que nos ajuda, por que não aplicar essa legislação? Nós não podemos simplesmente resumir, limitar os recursos da prefeitura para contratar empresas dentro de uma ideia patrimonialista, ou seja, vou comprar apenas na empresa daquela pessoa que votou em mim. Isso é um tamanho de um atraso. Como quinta diretriz aqui, indo agora para o campo social, nós temos de buscar constantemente melhorar a qualidade de vida do caetitense. Isso tem um preço e tem um peso muito maior para mim. Eu tive a oportunidade, fui agraciado com a oportunidade de conhecer muitos países, inclusive o país mais rico e considerado assim, mais desenvolvido do mundo, né, e países de ponta, muitos e muitos. E é muito triste que a gente vê que soluções fáceis e práticas são feitas nesses países, embora ricos, simplesmente para fazer com que a população tenha uma condição melhor de vida. A gente pode e deve fazer isso também em Caetité. Infelizmente, a Caetité dos próximos 50 anos pode já ter sido muito, mas muito comprometida, simplesmente porque a prefeitura acabou, num boom de imobiliário, permitindo à torta à direita que as pessoas fossem abrindo vários loteamentos, mas sem as obras mínimas de infraestrutura urbana que a lei de uso e parcelamento de solo urbano exige dos proprietários desses loteamentos. Nós temos que ter calçadas mais largas, temos de ter espaços e ambientes para as pessoas se exercitarem. Isso tudo passa pela prefeitura. Uma gestão planejada e preocupada no campo social, se tem apenas uma parte do campo social, é claro, não é? A prefeitura interessada assim pode fazer muito. Cito aqui também, no campo da saúde, um sistema básico de saúde que seja eficiente. É triste a gente andar pelo município de Caetité e depararmos com estruturas de PSFs, obras muito bonitas e obras muito bem planejadas para servirem como PSFs simplesmente vazios. Fizeram aquela estrutura, e são várias, e essas estruturas simplesmente não são ocupadas. Por que isso? Um menor interesse da administração nesse sentido, a falta de planejamento, um desequilíbrio fiscal que não consegue fazer com que os recursos sejam destinados, principalmente à área da saúde, são coisas para serem repensadas. Uma certa diretriz: valorizar os servidores de carreira. Para citar um pequeno exemplo, cada vez mais diminui o corpo de servidores estáveis e concursados de Caetité. As últimas gestões, dentro de um plano e um projeto apenas de poder, chega a um ano das eleições e começa a subir de 400 para 1.600, 1.700 contratados, porque sabe que isso vai ser importante para vencer as eleições. Mas ao fazer isso, apenas entrega o emprego, o trabalho para aquela pessoa, para retirar dessa pessoa depois, para devolver depois e para conseguir o voto, e ficamos nesse círculo vicioso. E perdemos a chance de termos servidores mais qualificados e principalmente de dar dignidade para esses servidores. O que há de mais digno para uma pessoa é o trabalho. Na administração pública, é conseguir chegar a esse trabalho através de concurso público e não ter a chance de chegar no final de ano, quando você mais precisa do dinheiro, e ter ali o seu 13º salário e ter ali a garantia de que em janeiro continuará trabalhando. Porque o contratado chega no finalzinho do ano, é descontratado para ser contratado depois em janeiro, em fevereiro, março e por aí vai. Nós temos que trazer dignidade para os servidores estáveis e
fazer concurso público para que todo servidor tenha a garantia de estabilidade, tenha a garantia de receber plenamente os seus direitos. Por absurdo, é triste saber que existe uma ação judicial aqui em Caetité, cobrando do prefeito, do município de Caetité, o repasse do sindicato. Imagina que a prefeitura faz um desconto, não é, no salário do servidor estável, concursado, daquilo que ele paga para o sindicato, não repassa para o sindicato tem de entrar na justiça para cobrar isso. Não é? Ou seja, além de enfraquecer o servidor em si, enfraquece a classe que existe, que está ali para defender os seus direitos. Isso é muito triste, isso é inaceitável. Uma oitava diretriz aqui, sinto a infraestrutura. Nós temos de ter uma gestão pública eficiente, que funcione. Tem sentido, Silvana, a pessoa até se dirigir até a prefeitura, tentar falar com alguém que não encontra para pedir para trocar a luz do poste da frente da sua casa que está queimado, ou um buraco que abriu, um esgoto que estourou, não tem sentido. No mundo da tecnologia é tão fácil, por exemplo, não é novidade minha não, eu estou apenas buscando aqui exemplos e ações que foram implementadas em tantos e tantos outros municípios do Brasil e que Caetité simplesmente se esquece de que existe ações muito eficazes. Por exemplo, não custa nada ao município, nada, absolutamente nada, porque isso é tão barato. Nós temos um aplicativo no celular, ou temos um campo próprio no site da prefeitura para que a pessoa faça essa solicitação, encaminhe, por exemplo, a fotografia de que tem um buraco aqui, o esgoto estourou, repita aqui aqueles exemplos, para que a prefeitura veja aquilo imediatamente, chegue ali e conserte. Não é? Por nono, eu sinto também a educação. Temos muitos problemas e muito pode ser feito, mas o que eu valorizo mais aqui é o que eu chamo de capacitação continuada dos professores. Não conheço na região professores mais capacitados que os professores caetitenses. Em 2 ocasiões eu fui convidado para participar de palestras e de um momento de leitura com alunos em 2 colégios aqui em Caetité. No último foi o Colégio de Julão e fiquei impressionado. Embora sejam escolas municipais dentro de uma prefeitura desgastada e com vários problemas, mas eu fiquei impressionado com o asseio, com a organização desses colégios, com o desprendimento assim quase que voluntário dos professores que dedicam suas vidas aos seus alunos. Senti orgulho mais ainda de ser caetitense e deparar-me com professores que e com direções de escola também, que apesar de uma situação de quase descaso administrativo, funciona e funciona muito bem. São exemplos, ou seja, nós temos em Caetité, não tem por que você simplesmente pensar no município e desmerecer quem já trabalha para o município como se todo mundo fizesse parte do descontrole que nós estamos vendo. Mas não é assim. As pessoas muito bem capacitadas, não importa a orientação política, isso é irrelevante. Caetité está acima de qualquer interesse individual, de qualquer interesse pessoal. Caetité é muito maior que esses interesses egoísticos, não é? De grupos menores e personalizados. Isso não existe, isso não pode configurar. Não é? E nós temos capacidade humana para isso. Nós temos na área da educação os melhores professores e precisam ser valorizados constantemente, porque valorizando os professores, a educação melhora por si só. Por fim, eu cito aqui como derradeira diretriz, e concluindo, pedindo perdão e desculpa aos ouvintes, aos amigos da zona rural que estão aí, esse advogado está falando demais aí, mas é importante debater, e eu entendi a sua pergunta, Silvano, e coloco como uma diretriz que parece boba, mas que tem um reflexo muito positivo junto à população, que é garantir a presença constante do prefeito junto à população. Não é o prefeito, o vereador, o político que tem de receber o povo. São os políticos que têm de ir até o povo. O povo não pode se submeter ao prefeito. O prefeito é que tem que se submeter ao povo. A partir do dia que os políticos, que os prefeitos tratarem a condição tão importante e sublime deste cargo, na condição de um mero servidor público, nós faremos muito, mas muito mais para a população tão carente.
na condição de prefeito de Caetité, se Deus assim permitir no futuro, e a população também, eu procurei pautar a minha gestão na condição de um simples servidor público. Me afasto, neste momento, dos afazeres próprios, de conforto de meu lar, da presença de familiares e tudo, no propósito de temporariamente, porque quero depois voltar para a advocacia, amo essa profissão e penso ter minha vocação voltada a ela, mas simplesmente me retiro um pouquinho da advocacia, ou por 45 dias de campanha, ou durante os 4 anos de mandato, se eleito for, na ideia de simplesmente fazer minha pequena contribuição. É o meu voluntariado a Caetité. Se Deus permitir, for da vontade do povo, tudo bem. E se não for, vida que segue e alegria para frente, estarei combativo e sempre forte como advogado, denunciando e provando o que estiver de errado. Estamos ouvindo o pré-candidato a prefeito de Caetité para as eleições de 2020, Dr. Éder Davi. Daqui a pouquinho voltaremos com o Dr. Éder, apenas tomar uma água aqui, daqui a pouquinho voltaremos com o Dr. Éder. O nosso desejo é que possamos ouvi-lo e assim dando oportunidade para que os nossos ouvintes possam entender exatamente sobre o pensamento dele, que é um pré-candidato no momento a prefeito de Caetité. E daqui a pouco nós estaremos de volta dando continuidade a esse bate-papo com o Dr. Éder Davi, pré-candidato a prefeito para as eleições de 2020 de Caetité. Presenças dos vereadores Julão, Cláudio Ladeia, Beaché, João do Anguá e também do vereador Cura. Doutor Éder Davi, nós estamos no bate-papo aqui, já colocando a nossa Rádio Educadora também à disposição. Essa é a forma da nossa rádio poder trabalhar, assim como da mesma forma estaremos colocando para os pré-candidatos que queiram participar aqui, os nomes que foram citados no ano passado, que nós tivemos aqui conversando com vários que lançaram as pré-candidaturas, e assim a nossa Rádio Educadora continuará à disposição. De modo que não significa que esgota hoje o nosso bate-papo aqui, e a nossa rádio continua à disposição do senhor, assim como dos demais pré-candidatos de outros partidos aqui na nossa Caetité, assim como colocamos também para a nossa região de um modo geral. Doutor Éder, eu gostaria que o senhor pudesse também já pontuar algo que não foi perguntado, algo que o senhor queira esclarecer para os nossos ouvintes de Caetité, sobretudo para os eleitores de Caetité para 2020, o senhor como pré-candidato a prefeito de Caetité. Eu gostaria de citar aqui os 2 colégios referidos por mim. Seria um dever que eu tenho de fazer, pela experiência que tive, parabenizei muito as direções, os professores. É o Colégio Manuel Lopes e o Colégio Ovídio Teixeira. Eu estive nesses colégios em uma oportunidade em um colégio, depois no outro. Gostaria aqui de citar como exemplos de colégios aqui em Caetité. Não estou falando que os demais não sejam assim, mas quero parabenizar as direções, parabenizar os professores pelo importante, pelo belo trabalho desenvolvido. Acho que indo para o fim agora, não é isso, Silvano? Agradeço muito a atenção de todos, parabenizo e renovo aqui as minhas congratulações com a Rádio Educadora, com você, Silvano, com o Paulão, querido direto amigo. Parabenizo pela importante tarefa de permitir que pessoas tão divergentes, tão diferentes, usem de seu sagrado espaço para dirigir-se à população. A ferramenta do político, como é também do advogado, é a palavra. Transformar, de convencer o próximo, de convocar para algo novo, para discutirmos política em Caetité, projetos, planos e tudo mais, isso se faz através da palavra. Ouvimos muitas coisas desagradáveis, mas isso faz parte da política, faz parte também do debate, mas temos de usar sim da palavra e usar da palavra para praticar o bem, para fazer as coisas justas, honestas e dignas. Caetité, quero frisar aqui, já no finalzinho também, nós temos 2 grandes riquezas em Caetité. Uma é muito evidente, está assim aos nossos olhos, que são as riquezas naturais. Nós temos urânio no subsolo, ferro, ametista. Isso pode trazer e trará no futuro, tudo indica próximo, uma riqueza assim, mensurável para o povo de Caetité, para a população de Caetité.
Mas não é interessante que uns poucos apenas se enriqueçam e a maioria pereça na pobreza, pereça na falta de assistência médica básica e tudo mais. Agora, mais do que esse patrimônio que Caetité tem natural, é o patrimônio que eu chamo assim de humano. Os caetitenses são imbatíveis quando eles querem fazer. Os caetitenses têm já no seu próprio sangue, repito aqui novamente, têm essa vontade grande de fazer diferente, essa vontade grande de empreender, essa vontade grande de mostrar e exibir para todos que os caetitenses são aculturados, que os caetitenses são educados, são diferenciados em uma região. Nós somos o polo da educação clássica, não é? E temos de trazer o polo da educação, tentar trazer para Caetité. Seria temerário de minha parte prometer aqui, como os antigos políticos, prometo que trarei para cá 300 universidades. Não, isso é bobagem, não é assim. Mas nós temos de dar os primeiros passos para criar um ambiente em Caetité receptivo à abertura de escolas e faculdades, universidades. Se nós temos toda uma tradição voltada para isso, por que não usar dessa tradição e fazer com que Caetité seja um polo também na área de educação? Quando eu vejo o homem do campo, nós temos cana-de-açúcar, temos mandioca, temos pequis, por exemplo. Tantos outros municípios se valem dessa exploração econômica que já existe e que é da cultura dos seus municípios para transformar isso em pequenas indústrias, seja através de cooperativas também. Imagina que Caetité pode produzir tantos alimentos e simplesmente deixar que seja feito apenas de uma forma artesanal. Não pode assim. Dentro da tecnologia, dentro do que a legislação já exige, a gente pode manufaturar essas riquezas naturais que nós temos para levá-las aos mercados, não só de Caetité, como também da região. Porque a gente precisa de planejamento. A gente precisa conversar com o homem do campo, conversar com o homem da cidade que pode empreender. 99% das empresas presentes no município de pequeno e médio porte são pequenas e microempresas. Vamos criar condições para que essas empresas se organizem formalmente para que possam disputar licitações junto à prefeitura. E terão a chance de disputar em situação, repito, de vantagem em relação às demais empresas, às grandes empresas de outros municípios que retiram milhões e milhões de Caetité, quando esses milhões poderiam ficar aqui mesmo no comércio de Caetité, gerando emprego, e gerando renda. Então, nós podemos fazer mais. Essa fala inicial minha é apenas o início, um primeiro passo para discutirmos Caetité. O momento da pré-candidatura permite discussões desse tipo. Eu, o tanto quanto possível, porque tenho a minha advocacia, tenho minha vida, minhas contas continuarão chegando, minha filha estuda e tudo mais, eu vou ter de aliar a minha advocacia, minha vida do cotidiano, com esse tempo precioso, importante, neste momento vital, neste momento para discutirmos. Vou até o homem do campo, procurar saber o que está acontecendo, em que pode ajudar, o que pode ser feito por vocês, para entender melhor e de perto o município de Caetité, sua gente, seus anseios, suas necessidades. Conversarei também, já tenho feito isso um pouco com a população de Caetité, tudo na ideia de levarmos esse projeto adiante para tentar, se Deus nos permitir, e falo de novo, se o povo de Caetité permitir, implementar aquelas diretrizes para um novo tempo. Forte abraço, Caetité, um forte abraço, caríssimos amigos. Antecipo aqui o meu Feliz Natal e um próspero ano novo para todos, e que seja um ano de boas discussões, de um bom combate em pró do próximo de nossa comunidade. Agradeço mais uma vez aos meus amigos vereadores, agradeço o Jota também, que veio dar um apoio moral, agradeço a você, Silvano, agradeço Paulão, agradeço a minha família que, por certo, me escuta neste momento e ora por mim. Deus nos proteja a todos e um forte abraço. Agradecemos a participação do pré-candidato a prefeito Caetité, para prefeito no ano 2020, doutor Éder Davi, participando aqui do nosso Jornal da Manhã, da nossa Rádio Educadora. Agradecendo as participações aqui, as presenças também dos vereadores da oposição de Caetité, vereador Julão, Deaché, Cláudio Ladeia, João do Anguá e também o vereador Cura. Assim, a nossa Rádio Educadora disponibilizando o nosso espaço também para outras pré-candidaturas do nosso município. Nosso desejo é que nós, na condição de meio de comunicação, possamos ouvir de já os pré-candidatos para as eleições do ano que vem,
E aí, tendo uma continuidade e como candidato, também o período das eleições e depois os eleitos no período de mandato e sempre a nossa Rádio Educadora acompanhando a todos. Aqui o nosso Jornal da Manhã da Educadora FM 100,7.